bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai entrevistar o professor Elton Marinho, ele que é professor de redação discursivas para concursos públicos e Enem. E a gente vai falar das discursivas na Banca Sebrasp. Olá, professor, bem-vindo à nossa coluna. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço por mais esta oportunidade e vamos contribuir aí para falar um pouquinho sobre discursivas. A gente vai falar de Sebrasp. Sebrasp é aquela banca ame ou odeie, não é? E a gente queria saber, né, uma pergunta que eu quero fazer, até porque eu não sou professora da tua área. A Banca Sebrasp, ela tem um perfil de discursivas diferenciado? Como ela tem um diferenciado nas provas nas provas, né? Certo e errado. Sim. É o método CESP, né? Sim. Ela tem um perfil também diferente na discursiva? Sim, a Banca Sebrasp ela é bem peculiar, sim, tanto na prova objetiva como também na discursiva. Então, ela tem o hábito de usar aspectos. Em todos os editais do Sebrasp nós vamos ter, né, o termo aspecto. Que aspecto? São frases. Então, ela coloca frases que os alunos devem seguir. Qual é o grande diferencial dela? Eu sempre digo assim aos alunos, quem consegue ir bem na discursiva CESP é o aluno que é obediente. Então, se ele obedece ao critério da banca que está em edital, se ele obedece aos tópicos, os tópicos que estão lá, normalmente eles têm uma numeração para estes tópicos, nós vamos poder explorar mais à frente, com 7 tópicos, 6 tópicos, 5 tópicos, 4 tópicos e o mais tradicional com 3 tópicos. Tá, então o candidato tem que ler o edital. Sim. Né? Ler detalhadamente o edital, que é uma coisa que muitos candidatos, às vezes, negligenciam, né? Sim, que eles acham que é redação. Então, é muito comum, principalmente hoje, com tantas informações, eles acharem assim, redação é redação. É diferente. A redação em si significa composição. Então, quando eu escrevo um e-mail, eu estou compondo um texto. É redação. Quando eu escrevo um texto para a internet, uma cópia, né, para a internet, eu estou fazendo uma redação. Quando eu produzo um texto para o Enem, eu estou fazendo uma redação. Porém, no Enem é a redação que nós chamamos de dissertação argumentativa. Quando eu vou para o Sebrasp, essas nomenclaturas elas vão, digamos assim, se espalhando. Por quê? Dependendo do tópico, eu vou poder expor, eu vou poder relacionar, eu vou poder argumentar. E ainda tenho mais um item que há editais que vão colocar. O tema ele é de atualidade. Então, ele pode deixar margem para eu argumentar, mas eu vou depender ainda do aspecto, o tópico, a frase, para que todos entendam. Já no tema específico, já é mais raro ter um tópico de argumentação, porque eu vou ter que trabalhar a letra de lei, eu terei que trabalhar um item conforme o meu cargo. Então, por exemplo, agora, no TSE, nós temos médicos, arquitetos, engenheiros, alunos da área de TI, e vão produzir discursivas. E, às vezes, eles acham, mas vai ser um cálculo? Não sabemos, depende do tópico. É possível, em contabilidade, que tenha um tópico envolvendo cálculo, inclusive. Entendi. Bem complexo, né? É bem complexo. E, professor, e quanto à preparação para discursivas? O histórico de provas da Banca CESP sobre discursivas, ele ajuda para quem está estudando e se preparando? Ou a cada nova prova ela inova? Ou ela traz formatos diferentes? Pelo visto, ela traz formatos diferentes, né? Eu acho que a pergunta já começou a ser respondida. Como é esse olhar para provas anteriores e se preparar para as provas futuras ou para a prova que o edital já está lançado? Perfeito. Você que está se preparando aí, que vai se deparar com o CESP, não deixe para a última hora. Por quê? Ninguém sabe qual é o modelo que vem. Então, às vezes, o aluno ele deixa um mês. Aí quer se preparar para o CESP, né? CESP e Sebrasp é a mesma coisa, para os antigos. CESP. CESP um dia foi, Sebrasp um dia foi CESP, Sim. né? Então, eu falo mais CESP. Eu também tenho. Aí eu explico, né, para quem é novato. Quem é novato. Sebrasp um dia foi CESP. E o que acontece? Aí o aluno chega assim, um mês para a prova. Ele tem aí 4 semanas e quer treinar discursivas. Qual modelo ele vai treinar? Que, diferente do Enem, passa um ano treinando o mesmo estilo. Aí chega a um CESP da vida, você tem, colocando numa ordem crescente. Eu posso ter uma redação com um tópico? Posso, mas é muito raro. Se não me falha a memória, a última vez foi na PRF, idos de 2007, 2009, faz muito tempo.
Com 2 tópicos, posso. PF, o último da PF teve um cargo que nós tivemos. E TRF1, quando foi CESP, 2018, com 2 tópicos. Dentre outros que há pelo Brasil afora. Estou lembrando dos mais famosos. Com 3 tópicos, é o que mais cai. Então, PF, PRF, aqui, agora no Pará, bombeiros, tivemos com 3 tópicos. Com 4 tópicos, um pouco mais raro, mas há. Com 5 tópicos e, respondendo melhor a sua pergunta, nós tivemos agora CFO-PM, em que nós tivemos a redação do CFO com 7 tópicos. 7 tópicos. E o candidato tem que atender aos 7 tópicos. Aos 7 tópicos. Sob pena de não pontuar o suficiente. Inclusive, foram 100, talvez eu erre no último número aqui, 144 pessoas eliminadas na redação. Por quê? Não sabiam trabalhar os tópicos. Só que tem uma matemática, uma lógica muito simples. A partir de 4 itens, você pode responder, mas com cuidado nessa minha fala, que às vezes gera um pouquinho de problema, principalmente aí as pessoas pesquisando. É só responder. Não, tem que ter elemento coesivo, tem que fazer a organização e seguir a ordem. Você não pode mudar a ordem. Então, 4 tópicos, 4 parágrafos. 5 tópicos, 5 parágrafos. 6 tópicos, 6 parágrafos. Na ordem que foi solicitada. Isso. Eu não sou professora, obviamente, de redação, mas eu preparo para a segunda fase da OAB. Sim. E aí eu sempre oriento, quando eles vão responder, se a banca perguntou princípios e objetivos, não responda fora da ordem. Perfeito. Não é objetivos e princípios. É princípios e objetivos, porque tem um espelho. E o corretor, a equipe que vai corrigir, vai olhar o espelho. Né? Depois você vai querer recorrer... E aí não vai ter êxito. Então, seria esses exatamente. Comparando, né? Para leiga na tua disciplina, entender. Mas essa dica não é de leiga, não. Os alunos estão muito bem orientados. E na sua área, geralmente, eu tenho no momento da correção, né? E tem a conversa ali, né? Não é que o aluno vá de encontro à correção do professor, mas tira as dúvidas, né? Então, é muito comum eles usarem a expressão assim, da área jurídica, né? Alguns que conhecem vão até lembrar. No meu entendimento... Eu digo, não, filho, não é no seu entendimento, é na ordem que a banca forneceu. Isso. Porque existe um padrão definitivo de resposta. Então, o examinador, ele não vai pegar na sua redação como um professor tradicional que vai corrigir bonitinho, ele corrige num sistema. Isso, é isso que eu digo. A gente vem da faculdade, aí eu vou até falar da minha experiência, Elton. Eu fiz federal e eu gosto de escrever, e eu sou prolixa ao escrever mesmo, eu gosto muito de escrever. Então, quando eu fazia a prova, e as provas de direito são todas discursivas, a professora perguntava uma coisa, eu contava desde a história da disciplina toda, pedia outra folha, outra folha, outra folha, outra folha, e o professor adorava, achava lindo porque eu estava mostrando conhecimento. Mas ele me conhecia, ele estava vendo que eu estava assistindo a aula. Numa prova, quem vai corrigir não te conhece, não deu aula para ti, ele tem ali milhões de pessoas que ele vai corrigir. Sim. Então tem que ser padrão, né? Exatamente. Não é uma coisa personalizada, é uma coisa padronizada, é quase que exato, né? Isso, eu tenho o hábito de falar assim aos alunos, pegando a sua fala. Eu disse, olha, terminou a aula, eu deixei de ser professor, eu vi o seu examinador. Então você vai escrever para alguém que não te conhece. Perfeito. Recentemente, um aluno estava produzindo um texto e o assunto, Jesus, era TRF1, inclusive. Não lembro se era trabalho voluntário, alguma coisa assim. Era trabalho voluntário. Aí ele pegou e colocou um exemplo que era muito daqui da nossa cidade. Só que a FGV, o corretor, está em outro estado. Ele disse, olha, o seu exemplo ele está correto. Mas eu entendi porque está no meu contexto. Isso. Está muito nichado, né? Tá Isso. Muito e na restrito. redação, no caso do TRF1, né, FGV, tem uma linha de raciocínio bem parecida com a do CESP, a gente parte do princípio de que tem que ter notório saber. Então, eu preciso de exemplos ou evidências de cunho nacional. Aí. Isso. É meio parecido, assim, eu sou de Belém, mas eu morei 15 anos no Rio. Sim. Então, como é que eu ia explicar questões de direito e exemplificar com coisas que aconteceram aqui? Sim. Então, eu tive, quando eu cheguei lá, que estudar um pouco, por exemplo, tem muito exemplo da política. Porque o direito e política direito constitucional e política passeiam juntos. Mas eu não conhecia, eu não sei quem foi o prefeito eu não sabia. Eu tive que pegar um livro, né, pedir para uns colegas de atualidade para me atualizar nos exemplos e explicar. Agora eu dou aula ao vivo num curso que é nacional. Aí eu preparei para a TJ Santa Catarina. Não sei nem quem é o nome do prefeito de Santa Catarina, não sei. Mas eu tenho que colocar um exemplo de âmbito nacional. Sim. A mesma coisa numa redação, né? Tem que dar um exemplo que qualquer pessoa entenderia, né? Exatamente. Que dentro do critério de discursiva, no caso SEBRASP, existe o critério da coerência.
As pessoas acham que é porque é uma discursiva, não tem aquela estrutura da redação. Aí que está o detalhe. De 2015 para cá, talvez eu tenha errado um ano, 15 e 16, vamos partir desse princípio. O edital do SESP passou a colocar o termo coesão e coerência. Então, aquelas redações pré-moldadas, não é que elas sumiram, mas assim, é mais difícil chegar a uma nota satisfatória. Entendi. Então, às vezes, era muito comum, lá na época jurássica de SESP, nós somos dessa época, inclusive, o aluno respondia... Tem um modelo, né? Tem um modelo. No que se refere a isso, no que se refere a tal, ou, primeiro, isso aqui. Segundo, isso. Lá naquela época, ok, hoje não. Hoje eu tenho que ter um bom repertório dos elementos coesivos, nós chamamos de marcadores discursivos, né? Mais comum na linguagem do Enem. Mas hoje o concurso público exige, inclusive há cargos em que, um cargo aqui tipo TI, às vezes eu pego um aluno de TI, eu já disse, esse rapaz vai passar, e vai ser o primeiro lugar. Mas por quê? Às vezes é só ele treinando. Ah, verdade. Porque são áreas, tipo assim, um médico, alguém de TI, acha que não precisa treinar a redação, isso, né? E todo mundo precisa. Tivemos recentemente o concurso da Santa Casa, a primeira colocada foi uma aluna minha, tirou nota máxima e, se não me engano, 16 médicos tiraram 0. Ele tem muito aluno nota máxima, tá? Acompanhe. No finalzinho eu vou pedir as redes sociais dele, ele tem muito aluno nota máxima. E os médicos tiraram 0. Sim. Eu acho que existe na cultura, né? Algumas disciplinas, né? Algumas áreas, as pessoas acham que sabem, né? Sim, a gente fala a língua portuguesa, a gente até escreve, mas saber aprofundadamente para ser avaliado é outra coisa. Por exemplo, no caso, eu conversei com 2 médicos pelo direct do Instagram. E eles escrevem bem, só que eles não conheciam o gênero. Essa é a diferença. Num Sebrasp, você pode pegar uma pessoa que publicou um livro. Ela pega 4 tópicos, ela nunca viu isso na vida. Ela sabe escrever? Sabe. Mas qual tópico ela vai usar? Já conversei com candidatos por aí, não eram meus alunos, que eles escolheram um tópico. Mas, meu Deus, não era para escolher. Era para usar os 4. Era para usar os 4. Então, não é que ele não sabe escrever, né? É que ele não treinou este formato. Especificamente. E como eu sempre brinco, às vezes, até nas lives eu falo, e convenhamos, nós não vimos esse modelo no ensino médio. Isso, verdade. Nós não vimos. Então, o aluno, ele escreve bem, ele tem um bom repertório, ele lê muito. Então, poxa, eu não preciso de curso de redação. Ele tem razão. Só que quando ele abre a prova, não é a redação. É uma discursiva com tópicos. No CFO agora, eu tive muitos relatos, né, de internautas que ficaram perdidos quando viram 7 tópicos, que realmente é muito raro. É muito raro. Eu não lembro a última vez, talvez Polícia Civil do Maranhão, em 2017, com 6 tópicos. E deixa eu te perguntar, esses 7 tópicos seriam 7 parágrafos ou dá para unir num parágrafo 2 tópicos? Tinha como unir. Correlacionados. Olha que interessante. Olha, a orientação era essa. 7 tópicos, 7 parágrafos. Nas nossas turmas, nós treinamos até com 6. Não chegamos a treinar com 7. Os alunos estavam preparados. Eu tive um aluno, posso falar o nome, pelo menos, do primeiro? Não sei. Né? Pode, é ele que tem que dizer. O João, ele é o primeiro lugar geral. Ele é o primeiro lugar geral. Ele teve a segunda maior nota na redação. Aí, semana passada, terminou tudo, dia 10 vão homologar o resultado. Aí, eu peguei a redação dele e li. Ele não fez nos 7. Ele fez em 4. Olha. Só que ele conseguiu unir, e um item que ele uniu, tiraram 1 ponto. Então, valia 30, ele ficou com 29 alguma coisa. Ele teve um descontozinho de português, virou 28. Então, ele tem a segunda maior nota na redação. Tem uma moça que tem uma nota maior que ele. E muito interessante, fica de alerta a todos. O CFO, que foi o último concurso assim, de expressão CESP, né? Ninguém obteve a nota máxima. Então, o primeiro lugar, que é o João Vitor, ele não obteve a nota máxima, mas a nota foi a segunda maior, o que fez muita diferença. Tá? Então, teve um critério agora na fase final, ele era segundo e virou primeiro. Não sei exatamente como é que foi. E eu conversando com ele por WhatsApp, e quando eu vi também a redação dele, eu achei interessante, que quando ele uniu, ele perdeu um pouco de espaço numa resposta. E foi onde mexeram um pouquinho na nota dele. Então, tem esse perigo também. Só que, um detalhe, ele tinha letra pequena. Foi isso que eu perguntei dessa questão de unir, porque tem um número limite de linhas. Sim. O ideal seria mesmo dividir direitinho. Só que os tópicos, havia um tópico lá, que eu não recordo agora a frase, que era bem extenso. Então, o CESP, ele abusou um pouquinho. Arrancou o cor dos candidatos.
E é interessante que na discursiva do CESP também tem um cálculo. Tá? E é assim, por exemplo, o TRF1 agora, né? TRF1 não, perdão. São muitos concursos, né? O TCE, prova agora em dezembro. TCE unificado. TSE. Tribunal Superior Eleitoral. Isso, unificado. TCE foi a... Já foi, né? Nota da prova discursiva é igual a nota de conteúdo. Que é o conteúdo? São os tópicos. Geralmente, o leigo no CESP, ele acha que conteúdo é o dominar o assunto. Direito eleitoral. Direito eleitoral. Só que ele não sabe quais são as frases ainda. Ele vai saber no dia da prova. E cada frase vale uma pontuação. Às vezes o CESP deixa isso claro lá na questão ou só entrega no dia do padrão definitivo. E o somatório com a apresentação, que entra a letra, pinguinho no I, tracinho no T, sinalzinho de translineação, faz a nota de conteúdo. Coesão também. Menos 10, bem no edital, número 10, um algarismo, multiplicado pelo número de erros, qualquer erro. Todo mundo tem um coleguinha ou uma coleguinha que colocava bolinha no I. Conta. Quantas bolinhas no I? Tracinho, sinalzinho de translineação, é ao lado da palavra. Há espaço ao lado da palavra. Colocou acima, conta. Aí tem gente que erra o sinal de translineação 12 vezes. Conta 12 tudinho. erros. E vai lá para o número de erros. Mais os outros, né? Dividido pelo número de linhas. Eu uso uma hashtag que eu chamo assim, seu futuro em 30 linhas. Que eu coloco na mente do aluno que ele tem que produzir o número máximo de linhas. De vez em quando eu mudo a hashtag. Tem concurso com 60 linhas, né? Aí eu brinco, seu futuro em 60 linhas. Por causa do cálculo. Entendi. É bem exigente, né? Esse cálculo. E ele tem que estar preocupado com esse cálculo desde o primeiro dia que ele vai estudar para a redação. Isso. E é interessante que, às vezes, o candidato ele nem sabe do cálculo. Porque não leu o edital. A primeira pergunta, né, embutida na primeira pergunta. É um problema, às vezes o aluno procura, pelo menos a mim, me procura para que eu leia o edital. Onde é que está isso? Eu digo, no edital. Aí você tem que ler o edital todo para você achar, né? CESP tem que ler o edital. Dá trabalho. Vamos falar agora de temas. Sim. Tá? Temas. Como é que é o perfil da Sebrasp nas discursivas quanto a temas? Ela costuma cobrar temas técnicos para cada cargo, eu acho que você até já antecipou um pouquinho isso, Sim. Ou ela tende a cobrar atualidades do momento? Você pode falar de concursos diferenciados, né? Porque certo. Eu acho que deve ter algum concurso que é temático, tipo Sim. temas para médico, né? E deve ter concurso que vai cobrar, por exemplo, queimadas, né? As Sim. queimadas, a questão da sustentabilidade, enfim. Fala um pouquinho sobre esses temas. Vamos lá. Nós temos 3 formatos, tá? Primeiro formato, Sebrasp. Às vezes ele pega um concurso como o DEPEN e ele coloca os tópicos no edital. Segurança pública, aí coloca lá a legislação, né, aplicada à parte aí do presídio, e violência, tráfico de drogas. Ele coloca uma linha de raciocínio que está de acordo com aquele concurso. Com o cargo, né? Isso, eles colocam assim, atualidades para a redação. Alguns concursos do CESP, não são todos. Tá? E o mais tradicional, já vem no edital, se o tema é de atualidade. Então, quando ele coloca o tema de atualidade, aí está aberto. Aí nós aplicamos a técnica de qualquer redação, né? Nós trabalhamos com blocos temáticos. No caso, usamos muito a base dos temas transversais. Há uma vertente que discorda, tá? Mas funciona até hoje, na minha humilde opinião. Aí, os assuntos, né? Meio ambiente, saúde, mercado e consumo, pluralidade cultural, ética. Então, nos parâmetros curriculares nacionais, nós temos esses blocos, chamados de temas transversais. Tá? Independente se gosta ou não, é uma linha de raciocínio. Então, até eu falava ainda há pouco, numa aula, pessoa, você não vai cobrar o assunto queimadas na Amazônia? Eu digo, está no bloco meio ambiente. O tema não vai cair porque está acontecendo a queimada, é porque... tema meio ambiente. Tema meio ambiente. Então, vocês já viram. É verdade. Então, às vezes, tem essa questão também. E aí, o aluno, se é atualidades, o aluno tem que estar atualizado. Sim, em todos esses temas. Todos esses temas. E a gente defende, né, os mais antigos... está ficando velho, né? Nós defendemos uma ideia de que não tem como a gente prever. Só que hoje tem, né, muitos que colocam, mas a gente depende muito às vezes, de como o aluno vai receber. Isso. Eu, como professora, não gosto de fazer apostas
E prever, por exemplo, na OAB, qual peça a senhora acha que vai cair? Eu digo, acho que vai cair qualquer uma, acho que vai cair a mais difícil que nunca caiu. Isso. Entendeu? Mas como aqui, entrevistadora, de vez em quando eu pergunto para vocês quais são os temas que vocês acham que vai cair, né? Mas isso acaba viciando o aluno. Porque e é muita responsabilidade nossa. Demais. Entendeu? Apontar para aquele assunto e induzir o aluno a só estudar aquele assunto, né? Ou estudar mais aquele assunto. E às vezes, numa estratégia dessa, que é válida para alguns colegas, né, que gostam de estudar e se sentem bem e podem pesquisar, enfim. Mas às vezes também tem um coleguinha que é um gatilho para ele desencadear uma ansiedade. Verdade. 2 dias antes da prova. Então, a gente não sabe quem está do outro lado, ainda mais hoje no universo online. Isso, verdade. E às vezes eu pergunto, então, no caso, a gente consegue atender aluno por aluno, né? Então, às vezes ali eu vou percebendo, aí o aluno tem ansiedade, eu até brinco, eu digo, como é que eu vou falar de possível tema se eu tenho um aluno com alguma situação nesta linha aí? Eu tive nessa preparação para a OAB agora, eu faço mentoria também, eu faço atendimento individual e eu faço correção. Uma aluna que não me entregou nada. Nossa. Eu fiquei super frustrada, eu espero que ela passe. Na verdade, para não dizer, ela entregou uma peça e 4 questões, uma prova só, a primeira semana. E fez bem, teve só alguns errinhos, eu corrigi, coisas técnicas, bem técnicas, e ela não me entregava. Eu só entregava o material e ela não me entregava. Eu fiquei super frustrada. Ela fez a prova, segundo ela me deu feedback no dia. Ela, tipo, tá bem, acha que passa, mas a gente que é professor e faz esse atendimento individual, a gente quer que a pessoa evolua. E eu acho que às vezes a pessoa, ela dizia que ela tinha medo de ser corrigida. Mas tem que ser corrigida. Ela pagou para ser corrigida. Né? Mas, enfim. Eu trabalho muito... na verdade, o meu trabalho é de correção. Eu vendo correção. Então, o que acaba acontecendo? O aluno, ele, às vezes, não estuda comigo porque ele vai ser avaliado. E a pessoa não tem só aula gravada, eu digo, não faz sentido no meu tipo de trabalho, faz sentido em outras vertentes e está tudo bem. Então, é o medo de ser avaliado. Aí a gente tem um jeitinho, né, com o tempo a gente vai aprendendo, de deixar o aluno mais tranquilo, que a gente mostra uma certa vulnerabilidade. Às vezes eu falo, gente, eu também tenho isso, isso e isso. Então, eu digo às vezes, olha, eu estudo, eu tenho professores que me orientam. Inclusive, mandar um abraço a um grande professor meu, Giovanni Cruz, tem me ajudado muito em algumas áreas que hoje eu aplico, por exemplo, na sala de aula. Com os alunos. Todos nós temos que aprender. Então, às vezes, fica aquela questão do tom professoral e eles acabam criando um medo. Até como você falou, a gente tem algumas notas máximas, mas assim, eu digo, não é o Elton, é um método. Poderia ser qualquer profissional. Então, quando o aluno ele matricula, eu digo, olha, ele já sabe, tantas aulas, tantas redações. E tem que entregar. E eu tenho a planilha, frequência e tudo, bem tradicional. Sabe, a pessoa é raiz, eu digo, é raiz, não é Nutella. Isso no meu atendimento individual, a próxima sessão de mentoria depende que ele entregue, para eu poder dizer o que ele está errando, o que ele precisa evoluir, né? Letra, tudo, entendeu? Tudo. Sim. E até uma dica para os nossos telespectadores. Redação não é de estudar, redação é de fazer. Então, você pode buscar hoje, graças a Deus, né, com a internet ajuda muito. Nós temos muitas plataformas que fornecem informação. Temas, até a terceira resposta que eu acabei não tocando, que o tema é específico. O aluno fica com a cabeça, meu Deus... aluno de direito, por exemplo, que é um público que procura muito serviço de discursiva, inclusive parabenizar, o público que mais procura hoje é o de direito. A gente tem essa consciência de que é diferente do exame de ordem, é bem legal. Inclusive, muitos professores de direito estão nos ajudando. Então, eles indicam, olha, vão façam com os cursos, há vários cursos, né? Eles indicam, vão direcionando, porque é diferente. Até eles dizem assim, olha, eu sei nesta área, mas nessa área aqui é diferente. Então, procura um professor que trabalha com discursiva, que viva isso. E qual é o nosso trabalho? Às vezes é só co-criar, né? Trabalhar juntos com os nossos colegas de direito. Então, eles usam a parte do conteúdo específico. Técnico, né? Técnico, e a gente fala assim, olha, você está estudando para a prova objetiva. Consequentemente, você está estudando para a discursiva. E não tenha medo que a banca não vai usar algo mirabolante. Não é por aí. Tá? Então, é algo normalmente acessível, sim, ao aluno que está se preparando para a prova objetiva. E o professor de redação, ele entra onde? Na parte de organização, coerência, coesão, essas coisas básicas, né, que a gente deveria ter aprendido lá nas séries iniciais. Hoje, a gente já usa caderno de caligrafia no concurso. Porque a letra tem que estar legível. Dependendo do edital, eu posso perder aí até 2 pontos. 2 pontos de 20 é muito. É muito. Então, temos essas situações hoje que, às vezes, o ambiente digital, a gente perdeu a prática da escrita. Isso, também.
Então, eu digo assim, redação, ela parte de 3 princípios. Eu tenho lógica, que é essa parte redacional, a emoção, que o candidato tem que tirar algumas coisinhas, né, antigas, tipo, se caiu o tema que eu domino, não, tem que tirar isso da cabeça. E a motora, que é a escrita mesmo, que é o que nós defendemos muito, e que dá trabalho, sim, às vezes não tem como atender tanta gente. Às vezes até a Carol brinca, olha, vamos logo, senão vai acabar. Eu digo, não é que vai acabar, é que eu não tenho como atender muitas pessoas. Isso, não. Quando esse atendimento individual, a gente tem um limite. Então, eu tenho que limitar. A gente tem um limite. E, professor, para fechar esse nosso bate-papo aqui, que tá maravilhoso, eu quero que tu fale, né, pro nosso internauta, para os nossos alunos, né, seus alunos, quais orientações você dá para quem quer fazer uma prova que já está confirmado que o edital é Sebrasp, ou provavelmente é Sebrasp, e que tem discursiva? Qual é o caminho para esse candidato, para esse futuro aprovado, ter uma nota que pontue o suficiente para ele ser aprovado? O que ele precisa se preparar na discursiva? Fala, a palavra é sua. Primeiramente, entender que a redação, né, a composição, não é aquele bicho de 7 cabeças. Tá? Você precisa, claro, de ter um profissional que possa fazer um acompanhamento, de preferência individual, sim, tá? Em grupo, mas que tenha a correção individual, trabalhando as técnicas estruturais, nós chamamos de macroestrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, dependendo do estilo, eu vou precisar desta base, sim, e também, claro, a parte gramatical. Então, se você está ali no início de uma preparação, por exemplo, esperando um TJ, né, que quase sempre é CESP, você já começa com um português básico. Acentuação, ortografia, regra de separação silábica, que é o sinalzinho de translineação, já pode começar por aí. Tá? Depois, já pode pegar uma estrutura básica de redação normal mesmo. Tá? E mais à frente, confirmando, você já pode buscar um curso específico de discursivas CESP. Perfeito, perfeito. Obrigada, professor. E eu quero que você deixe o seu Instagram, o seu @ para quem quiser te seguir, saber dos teus cursos, das tuas mentorias, aquele que quer ser corrigido, certo? É verdade. E quer tirar uma nota boa e que quer aparecer no teu Instagram como aprovado, que de vez em quando ele posta os aprovados tomando posse. Diz aí o teu Instagram. E são muitos, graças a Deus. Algumas vezes tem vergonha, aí não sai lá, mas é para sair mais. É Salinha Virtual de Redação. Tá? Redacal, né? Não tem o C com a cedilha. @ Salinha Virtual de Redacão, Isso. porque o cedilha não tem o cedilha, né? Só o C, e não tem o tio. Salinha Virtual de Redação. Isso, Salinha Virtual de Redação. Obrigada, Elton. É sempre um prazer te receber aqui. Eu acabo aprendendo muita coisa. E sabe que aqui a coluna está sempre à sua disposição para te ouvir ensinando para os nossos internautas e nossos alunos. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente vai encerrar mais uma entrevista aqui na Coluna Liberal Concurso e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.